Oi, meu nome é Sinara e hoje eu vou falar um pouquinho sobre matemática de acordo com a visão deste livro muito bom, que é o livro Ensinando o Trivium, do casal Harvey e Laurie Budor, traduzido e publicado pela editora Monergismo, o volume 2, ou Trivium, de escolha do método que desejar. Então isso aqui é apenas uma demonstração do que essa família pensa, desse livro que ajuda muitas outras famílias, mas é apenas mais uma forma. Então vamos começar. Inicialmente, quando nós vamos falar de métodos de ensino, sobre filosofia de ensino, nós temos que olhar a situação como um todo. Falamos de educação clássica, nós estamos seguindo o Trivium, que é a fase da gramática, onde a criança vai aprender os fatos sobre o mundo, a fase da retórica, que é quando a criança vai conseguir expressar o conhecimento, vai acarretar também no método ser diferente um do outro. Então, quando nós falamos de ensino clássico, nós estamos falando da filosofia de ensino, que foi utilizada por muitos anos, que hoje está consolidada através de muitos filósofos, muitas questões, e não necessariamente uma família que queira utilizar a filosofia clássica precise beber dessas fontes humanistas. Então isso é muito importante diferenciar. Então, quando nós falamos da educação defendida pela família Budor, nós estamos falando de uma educação cristã, uma educação de protestantes. Então, vai ter muitas coisas que vão se diferenciar do outro método. E é importante também deixar isso claro. Relacionar os fatos logicamente aos 10 anos de idade. E por que eu falei que nós temos que ver tudo como algo global? Porque a criança que está sendo educada em casa, ela não está aprendendo matemática num horário de 9 às 10 da manhã, 3 vezes na semana, como acontece com as crianças que estudam pelo método escolar. Ela está aprendendo várias coisas ao mesmo tempo. Ela está aprendendo, primeiramente, as qualidades cristãs, está sendo educada, está sendo ensinada a sentar, ficar quieta, está sendo ensinada a respeitar pai e mãe, a respeitar os irmãos, como irmãos dela, como iguais, está aprendendo as atividades motoras, andar, pular, sentar, está aprendendo a falar, a ler, escrever e tantas outras coisas. Então, quando nós vamos falar de matemática na idade que eles sugerem, que é bem avançada para muitas pessoas, às vezes surge a pergunta de o que meu filho vai estar fazendo todo esse tempo? Ele não vai estar sem fazer nada, não se preocupe. Essa família educadora vai defender que o ensino deve ser da maneira mais natural possível. Então, quanto menos você precisar utilizar papel e caneta para ensinar algo para a criança, mais natural, mais gostoso vai ser para você ensinar e para a criança aprender. E esse modelo de educação também vai facilitar com que as crianças consigam, você consiga ensinar várias crianças ao mesmo tempo, que é um desafio para famílias educadoras que têm uma família bem numerosa, né? Então, essa família vai falar o seguinte, que até os 10 anos de idade, você vai ensinar seu filho da maneira mais natural possível, mais informal possível. Isso não quer dizer que você não vai ensinar. E esse é um ponto bem dolorido pra gente, porque nós achamos que nós só estamos ensinando e que nosso filho só está aprendendo quando nós sentamos na cadeira com o nosso filho na nossa frente, com um papel, uma lista de atividades para resolver em 15 minutos, e aí sim ele vai estar aprendendo. Mas isso não é verdade. Quando você está fazendo um bolo e pede para sua filha ou seu filho medir quantas gramas você vai colocar, com a quantidade definida de xícaras, você está ensinando muitos conceitos matemáticos. Então, até os 10 anos, é importante que a criança saiba os fatos matemáticos. Ela precisa correlacionar, como eu já falei, matemática com a realidade. Ela precisa saber o que são os números, precisa saber que eles representam uma ordem, precisa saber, ou uma quantidade, né? Precisa saber o que é grama, o que é metro, o que é dinheiro, precisam saber as formas geométricas. Eles já podem ser ensinados em noções de subtração, adição, frações, com vários métodos que não precisam de papel. Dentre esses métodos estão a escala Kuznets, o método Saxon e também o método de Singapura. São ferramentas que eles podem estar presentes nessa realidade do ensino clássico, de acordo com a visão desse casal, mas da maneira mais informal possível. Se sua criança requerer isso, tem crianças que pedem para os pais, acredite ou não,
fala assim, mãe, cadê minha atividade? Cadê meu papel para fazer? Mas assim, se seu filho não for desses, não se preocupe. Porque, de acordo com esse método, o ensino formal só deve acontecer aos 10 anos de idade, ou quando a criança estiver preparada. Isso pode ter uma margem de erro para menos e para mais também. Entre os 9 e 11 anos de idade, a tua criança deve estar mais pronta para aprender matemática de maneira mais formal. A partir desse momento, a sua criança já deve saber os fatos matemáticos básicos. Ela já tem que saber o que são gramas, o que são metros, o que são várias coisas que você vai ensinar, tanto de maneira informal como formal, mas eles pedem que seja apenas informal. O mínimo possível de papel e caneta, apesar de que a proibição aqui não é o papel e a caneta, mas o ensino formal memorável. Então, aos 10 anos de idade, teu filho já vai estar preparado para aprender outras coisas, e aí sim você vai aprender de maneira mais formal. Então, para concluir, eu gostaria de ler 2 trechos desse livro, que estão na página 102 e 103. Não estamos dizendo que se deve manter a criança longe dos números antes de ela chegar aos 10 anos de idade. De modo algum. Aos 4 anos, a maioria das crianças já descobriu a existência do dinheiro e não será possível esconder os números delas depois disso. As crianças se deparam com números o tempo todo. Você deve estimular o aprendizado, elas farão muitas perguntas e você terá muitas oportunidades para instrução informal a respeito de números e medidas. Mas não encorajamos a instrução formal com o caderno de exercícios antes que ela alcance os 10 anos, a menos que a criança demonstre possuir interesse genuíno e verdadeira competência para lidar com esta tarefa. O que nós e outras pessoas recomendamos para o aprendizado de matemática é, em sentido básico, o que foi praticado com sucesso excepcional até o século XX, quando o que chamamos de matemática formal para crianças com menos de 10 anos foi introduzido no mundo. Ou seja, essa ideia de que a criança tem que ter um ensino formal antes dos 10 anos, ela é muito recente na história. A falha da nossa cultura em aprender matemática coincide com a inserção prematura dos novos cadernos de exercícios de matemática no ensino formal. Nosso argumento afirma que o problema consiste no método. Acreditamos no aprendizado da matemática antes dos 10 anos de idade. Ou seja, eles não estão dizendo para não ensinar, tá, gente? Só para não ensinar formalmente, com caderno de ativação e tudo mais. Mas acreditamos nas evidências contrárias à introdução de caderno de matemática antes dessa idade. Os sinais de desenvolvimento parecem muito favoráveis à nossa visão. O mesmo se aplica à gramática, não à linguagem, mas à gramática formal. É melhor aprender a falar, ler e escrever um idioma antes dos 10 anos de idade. Mas a gramática, identificação de gerúndios e particípios, deve ser deixada de lado até que a criança tenha quase 10 anos de idade. Então, para concluir, se a sua criança foi ensinada desse modo, não quer dizer que ela só vai aprender matemática com 10 anos. Quer dizer que você só vai ensinar, de fato, a parte lógica da matemática através dos 10 anos. Essa ideia também é defendida pela irmã Miriam Joseph, que também tem livros e bastante publicações sobre o assunto. Susan Bauer também vai defender um ensino mais posterior, mais postergado do ensino formal. E Charlotte Mason nem se fala, né? Ela vai defender que todo o ensino formal se inicie pelo menos com 8 anos de idade, quem dirá matemática, que é uma disciplina clássica, uma disciplina muito lógica. Então é isso, espero que vocês tenham gostado e entendido. Esse assunto pode ser um pouco polêmico, deixem aqui nos comentários a opinião de vocês. E também nós podemos estar gravando outro vídeo para responder as dúvidas, dependendo da quantidade de assunto que vocês levantarem por aqui. Muito obrigada!